Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje continuaremos a nossa aula sobre Roma. Falamos em nossa última aula que a história romana se divide em 3 períodos: a monarquia, a república e o império. Abordaremos hoje a segunda parte dessa aula. Falaremos sobre a República Romana. Como se trata de um período extenso e com vários fatos importantes principalmente do ponto de vista do que é cobrado nas provas do Enem e nas provas de vestibular de modo geral, então dividiremos a República Romana em 2 partes. Vamos lá? Veja bem, começaremos com uma parte conceitual. O que significa isso? Antes de falarmos dos fatos, discutiremos os conceitos fundadores da República, como, por exemplo, o próprio conceito de República. A República Romana, ela vai existir entre o século VI e o século I a.C., ou seja, de 509 a 27 a.C., quando tem início o Império. Quando falamos em República, que é um conceito que usamos cotidianamente, na verdade vivemos em uma república no Brasil, primeiramente devemos pensar que a república é uma forma de governo, assim como a monarquia. Então temos aí a transição de um sistema monárquico, onde temos um rei no poder, para um sistema republicano. O que isso significa? O poder deixa de estar concentrado apenas nas mãos do monarca e passamos a ter um sistema de representatividade, ou uma forma de governo de representatividade. República, portanto, quer dizer, no latim, res publica, coisa pública. O Senado, a instituição mais importante ao longo de toda a história romana, é quem vai assumir o poder nessa chamada res publica, coisa pública, nos levando então a pensar que o poder estava concentrado nas mãos do povo. Mas observem bem, quem é de fato e quem é considerado povo nesse momento de nossa história? Nós corremos o risco, em qualquer comparação histórica que fazemos, de cair em anacronismos. O que significa um anacronismo? Compararmos passado e presente, não levando em consideração que um fato ele deve ser visto no momento em que ele existiu. As comparações, elas são muitas vezes para efeito de entendimento histórico, elas não podem ser levadas ao pé da letra. Portanto, quando falamos em república, comparamos a república com o Brasil. Quando falamos em Senado, isso também nos remete a um órgão político que existe no Brasil, que é o Senado. E quando falamos em participação popular e falamos quem é que participa de fato, quem é esse cidadão romano que participa, isso também nos remete ao conceito de cidadania atual. Mas pensamos então, quem é o cidadão nesse período da história de Roma? O cidadão é o patrício. Vocês se lembram? Falamos da estrutura social na monarquia. Como ela se compõe? Ela se compõe no topo da pirâmide de patrícios, abaixo dos patrícios, os clientes. Quem são esses clientes? Os clientes são aqueles agregados à família dos patrícios. Não possuem direitos políticos, mas também não são como, por exemplo, os plebeus, que é o terceiro grupo nessa pirâmide social, que não são agregados. E por fim, na base da pirâmide, temos os escravos. Os escravos, como vimos, são o instrumento vocale, o instrumento que fala. Ele não é diferente de o escravo, que não é diferente de um instrumento de trabalho ou de um animal. O que o distingue? O fato dele ser justamente um instrumento falante.
Bem, como os escravos eram adquiridos? Isso é muito importante. Observem, ou através das guerras de conquista, ou então através da chamada escravidão por dívidas. De novo, fazemos uma comparação. A escravidão no mundo antigo é muito diversa da escravidão, por exemplo, no mundo colonial, no Brasil ou na América, a partir do século XV. O escravo aqui, muitas vezes, é um intelectual. Ele vai sim exercer funções, em sua maioria, que são funções manuais, mas ele pode até mesmo ser um intelectual. Então, o conceito de escravidão negra africana, ele se restringe ao período colonial, à América. O conceito de escravidão aqui, ele é diferente, não o conceito de escravo. Escravo é sempre coisa, objeto de compra, venda, penhora, ou o senhor, ele pode se dispor do escravo da forma como ele bem entende. Então, entendida essa estrutura social de todo o período da história romana, voltamos agora para então o conceito de república. Quem é o cidadão que participa da coisa pública? Esse cidadão é o patrício. A ele cabem os direitos políticos. Por isso dizemos que o poder político está nas mãos da aristocracia rural. Quem é a aristocracia rural? A aristocracia rural faz parte dela os patrícios. Não podemos de jeito nenhum esquecer esses conceitos, ok? Vamos lá. Então, continuando. Vamos analisar agora a estrutura política da República. É muito importante. Não precisamos saber todos os órgãos, mas precisamos, pelo menos, ter uma mínima noção do funcionamento político da República. No topo, como já falamos, o Senado é o órgão mais importante. Importante na monarquia, importante na República e importante no Império. O Senado é o órgão máximo do poder durante a República, formado pelos cidadãos mais antigos, que deliberam sobre as ações dos magistrados. A magistratura só vai surgir a partir da República. Quem são esses magistrados? Eles propunham leis e administravam a República. Quais são os órgãos que fazem parte dessa magistratura? Primeira coisa, o mais importante, isso vocês têm que saber. Eu tenho 2 cônsules. Como que seria isso? É como se fossem 2 presidentes da República. Esses 2 cônsules, eles existem justamente para que o poder não esteja mais concentrado nas mãos de uma única pessoa, como foi na monarquia. A monarquia não deu muito certo, como vimos. Então, temendo essa acumulação de poderes nas mãos de uma única pessoa, o Senado estabelece que seriam 2 cônsules. Esses 2 cônsules, na verdade, representam o poder máximo da República Romana. Então, um com função administrativa, comanda o Senado, e o outro com função militar, comanda o Exército. Os demais cargos são os censores, que vão ser responsáveis principalmente por averiguar a renda da população. Abaixo dos censores eu tenho os pretores, que são os administradores da justiça. Então, para que você entenda, eu sou censor, eu vou pesquisar a renda, eu vou saber qual é a situação da população e eu sou pretor, eu executo então a justiça, que foi averiguada pelos censores. Os edis, encarregados do policiamento e abastecimento urbano, de modo geral, eles administram as cidades, principalmente do ponto de vista do quesito econômico. Os questores, encarregados do tesouro público, seriam uma espécie de ministro da economia, e os tribunos da plebe. Aqui, prestem bem atenção, os tribunos da plebe são representantes do povo. Mas aí vocês podem me perguntar, mas esses representantes do povo, se eu disse que quem participa politicamente são os patrícios, como que eu tenho aqui na representatividade política tribunos da plebe?
esses tribunos têm apenas o poder de votar. Eles não têm o poder de serem eleitos. Então, eles são eleitores, mas não são elegíveis. Comparado ao que aprendemos em Grécia, é uma ampliação do direito político? Sem dúvida alguma. Quando comparo Roma e Grécia, os direitos políticos, para aqueles que têm menos posses, eles são um pouco mais ampliados em Roma do que eles seriam na Grécia. Bem, essa Assembleia da Plebe, ela votava então, como eu disse, leis e elegia os magistrados. Não cidadãos. Quem são os não cidadãos? De novo aí a comparação com a Grécia. Mulheres, crianças e escravos. Exatamente como na Grécia. As mulheres não terão nenhum tipo de direito político. O cidadão da República Romana era um homem livre que possuía direitos, os quais eram vetados à mulher, estrangeiros e escravos, exatamente como vimos na Grécia. E principalmente enfatizando, as mulheres não terão nenhum tipo de direito político, ok? Continuando aí, prosseguindo os nossos estudos. Aqui temos uma imagem dos magistrados romanos e como que a toga deles, ela vai justamente indicar o cargo exercido por cada um. Então, quanto mais sofisticada a vestimenta, mais representatividade do alto cargo que esse magistrado ele exercia. Não é muito diferente de hoje, né? Onde a gente continua ainda distinguindo pessoas justamente por suas vestes. Então vamos lá, continuando. Temos aí uma imagem representativa e eu acho que observando as vestes dessas pessoas, podemos compará-las à imagem anterior, que nos diz justamente que essa é uma população pobre, a plebe romana. Até hoje, essa expressão ela é usada por algumas pessoas para se referir a pessoas pobres. Quando eu quero falar que alguém é pobre, eu falo que a pessoa é da plebe. Muito bem, então vejamos como que essa participação política desse povo ela se dá, dessa plebe romana. No século V, mais precisamente em 494 a.C., temos a criação do cargo de tribuno da plebe, importantíssimo, hein? O vestibular costuma cobrar muito a respeito desse cargo. Quem é o tribuno da plebe? É um representante da plebe, desculpem, com poder de veto nas decisões do Senado. O que significa poder de veto? Ele podia impedir que alguma lei ela fosse colocada em prática. É um avanço muito grande em relação à questão dos direitos políticos. E por que esse cargo ele é criado? Em virtude das revoltas ocorridas entre os plebeus. Essas revoltas é que vão pressionar, principalmente a partir do momento que da pequena cidade de Roma, rodeada pela região do Lácio, Roma começa a se expandir. Então, de uma cidade, Roma vai expandindo cada vez mais. Primeiro, a expansão interna. Vamos ver a expansão na Península Itálica e depois a expansão externa pelo Mediterrâneo. Essa expansão, que vai provocar várias alterações econômicas, é que acabaria levando a várias revoltas da plebe por mais direitos. Temos também, por pressão dessa mesma plebe, no século V, mais precisamente em 450 a.C., que é a criação do Código das 12 Tábuas. O que foi esse Código das 12 Tábuas? São leis que impediam as arbitrariedades cometidas por essa elite contra a população. Uma outra conquista que ocorre em virtude das várias revoltas da plebe ocorridas em virtude de toda essa expansão de Roma. No século V, em 455 a.C., temos a criação da Lei Canuleia, importantíssima, hein? Uma legalização do casamento entre plebeus e patrícios. Até então, o casamento entre plebeus e patrícios
ele era proibido. Temos aí casamentos principalmente entre a elite dominante, os patrícios, como forma de perpetuar essa elite. Esse era o objetivo dos casamentos. De modo geral, entre a população pobre, os casamentos eles não existiam. As pessoas simplesmente se juntavam. A partir da lei Canuleia, temos aí a possibilidade de casamentos entre plebeus e patrícios. No século IV, mais precisamente 367 a.C., temos por fim as chamadas leis licínias, que suspendem, com a suspensão da escravidão por dívidas, a eleição de um cônsul plebeu e o acesso a terras conquistadas também pelos plebeus. Essa foi a lei mais importante porque ela amplia esses direitos dos plebeus, principalmente em relação à questão da escravidão por dívidas. Então, de todas as leis, todas aqui na verdade são importantes. Na verdade, esse slide é muito importante. São questões que, de modo geral, são cobradas nas provas de vestibular, mas especialmente as chamadas leis licínias, em virtude, vou repetir, da suspensão da escravidão, da eleição de um cônsul, que é um cônsul plebeu, ou seja, eu passo a ter aí a plebe não só com a possibilidade de eleger, mas também de ser eleita, e a possibilidade de acesso à terra que é dada aos plebeus, ok? Então, observem, não podemos esquecer dessas leis, especialmente a importância das leis licínias por todas as medidas que ela estabelece. Nós terminamos a nossa aula aqui, continuaremos ainda na República Romana. Em nossa próxima aula abordaremos a expansão territorial. Até nossa próxima aula, muito obrigado, espero que tenham entendido, até a próxima. Beijo!